A mensagem que nós vamos falar esta noite está dentro dessa série, né? No mês de abril eu escolhi essa temática para trabalhar, que é abrindo portas. Nós já falamos sobre abrir portas, abrindo as portas dos céus, falamos sobre abrir as portas do inferno. Ambos são atitudes que levam então essas portas a serem abertas. E nessa noite eu gostaria de falar sobre abrindo as portas no evangelismo. Nós temos recebido do Senhor uma graça. Essa graça é de transmitir a palavra de Deus, levar a palavra de salvação aos perdidos. Isso é um privilégio. A Bíblia diz que os anjos almejam essa missão, mas Deus nos entregou em nossas mãos. A missão é nossa, de levar o evangelho de salvação aos perdidos. Então vejamos essa noite como abrir as portas no evangelismo. Abrir portas é muitas vezes difícil, e principalmente quando não temos as chaves. Mas Jesus nos deixou uma chave que tem o poder de abrir várias portas. Essa chave se chama evangelismo. A palavra evangelismo significa boas novas de Deus. Então é você trazer boa notícia. Isso me faz lembrar, meus amados irmãos, um tempo em que em um grupo da igreja, quando eu congregava lá em Fortaleza, na Igreja Batista Nova Jerusalém, Batista Regular Nova Jerusalém, nós saímos em um grupo para evangelizar no sertão de Tauá. É o interior do interior, imagina só. Era realmente o sertão, local só de fazenda, casas distantes umas das outras. E eu lembro que no domingo nós estávamos preparando o culto, mais ou menos 4 horas da tarde, saímos em um grupo para evangelizar, para convidar as pessoas para vir participar do culto. E naquela tarde, então, nós andamos bastante, era distante uma casa das outras. Mas quando de repente chegamos diante de uma casa, havia um grupo de pessoas que estavam um pouco assim agoniadas ao redor de um carro. Eu me aproximei, eu e outro irmão que estava comigo, nos aproximamos, então perguntamos ao grupo o que estava acontecendo, se a gente poderia ajudar. E aí um dos cidadãos disse assim: olha, é porque fechou o carro com a chave dentro. E eu disse: faça um favor para mim, pega um copo com água para mim. E então o cidadão foi lá dentro da casa pegar um copo com água. Enquanto isso, eu tirei o cordão do meu calção. Eu estava com a calça jeans e por baixo tinha um calção com cordão. Eu tirei o cordão daquele calção, fiz um laço, passei na porta do carro, levantei o pino e abri a porta do carro. Quando ele chegou com um copo com água, eu já estava com a chave do carro nas minhas mãos. Aquele homem ficou admirado. Como é que você fez isso? Você é mágico? O que foi que você fez? E eu fui explicar para ele: amigo, eu trabalhei durante 5 anos em um estacionamento e acontecia muitas vezes isso. E nós chamamos muitas vezes chaveiros para fazer esse serviço. E eles cobravam caro para abrir um carro. E eu então fiquei observando e aprendi como ele fazia para abrir um carro. E então eu fiz isso para lhe ajudar. Mas não se preocupe, eu não sou nenhum bandido. Eu estou aqui para trazer uma boa notícia. Hoje à noite nós vamos realizar um culto e você é nosso convidado. Aí ele disse: eu vou sim, com certeza. E naquele dia então, o Senhor me deu essa oportunidade de poder abrir essa porta na evangelização. Conseguir levar alguém para ouvir a palavra de Deus. Isso foi maravilhoso. E Deus tem feito isso conosco. E espero que nesta noite você aprenda mais sobre como abrir portas no evangelismo. Vamos então para a primeira porta que o evangelismo abre. O evangelho abre as portas do coração. Então essa é a primeira porta que o evangelho abre. Abre a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. E pode deixar nesse livro. Deixa aberto no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler o capítulo 16 quase todo. Então é importante que você tenha essa referência em mãos. Atos 16, vamos ler a partir do verso 11, de 11 a 15. Diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em
direitura para Samotrácia, e no dia seguinte para Neópolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia. Na cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham corrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Muito bem, meus amados, oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai querido, louvado seja o teu nome. Queremos, Senhor, nesse momento, pedir a tua direção. Fala conosco através dessa mensagem. Nos ajuda, Senhor, a saber usar as palavras corretas, para que então, através da evangelização, possamos abrir portas onde o Senhor possa ter livre acesso. Seja essas portas da forma que forem abertas, o Senhor tenha realmente acesso para transformar a alma de cada um deles. Pois eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nessa primeira parte aqui da leitura, encontramos então Paulo na sua segunda viagem missionária e agora chamando Timóteo. Aqui no verso 1 do capítulo, Paulo convida Timóteo a ir junto com ele para essa viagem. Uma viagem que eles iriam para vários lugares, evangelizando, levando a palavra de salvação. Paulo foi um dos maiores missionários que nós tivemos, né? Que o evangelho relata a sua história. Então, um dos maiores missionários aí do primeiro século. E Paulo então tinha essa missão de levar essa palavra de salvação, de abrir portas para que o Senhor pudesse entrar. Então é interessante porque esse papel de abrir portas já havia sido feito anteriormente por João Batista. João Batista era muitas vezes questionado se ele era o Messias. E João Batista disse que ele não era Messias, mas era alguém que estava abrindo portas para o Messias entrar. Então assim nós, os cristãos, nós temos esse privilégio de abrir as portas para que o Senhor possa entrar na casa, no coração, na família, aonde quer que seja necessário. O Senhor sempre terá essa abertura se nós assim fizermos para Ele. Chegando aqui ao ponto onde nós lemos, encontramos então Paulo chegando a Filipe. E aí chegando a essa cidade, era uma cidade importante, uma cidade portuária, uma cidade de fluxo de comércio, e ali ele decide descer ao rio, onde havia esse fluxo de pessoas, e pregar o evangelho. Ele o faz, e nesta feita, uma mulher chamada Lídia, ela era da cidade de Lídia, né, e o seu nome também Lídia. Essa mulher então tem o seu coração aberto. É interessante quando o texto afirma isso. Quando ela ouviu a mensagem, diz assim no verso 14: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, na verdade o nome da cidade que ela morava era Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então, naquele momento em que Paulo estava anunciando o evangelho da salvação, essa mulher então teve uma intervenção divina. Deus tocou em seu coração, abriu a porta do seu coração, para que então as coisas que Paulo dizia fossem entendidas de forma clara e objetiva. Então, tudo que Deus quer, irmãos, para as nossas vidas, é que nós façamos essa abertura.
Coloquemos o nome do Senhor diante das pessoas. Anunciemos o evangelho da salvação. E o restante é Ele que vai fazer. É o Senhor que opera em nossos corações. É o Senhor que transforma a nossa vida. É o Senhor que esclarece, nos dá compreensão. Ele tira a venda dos nossos olhos, para que possamos ouvir, observar e atender ao seu chamado. Lídia, então, de prontidão, ao ter o seu coração aberto para o Senhor então fez uma mudança e uma transformação maravilhosa na sua vida. O texto enfatiza então que ela, logo ao ouvir essa mensagem, ela toma uma decisão muito importante, que foi de se batizar. É interessante nós observarmos no Evangelho como as pessoas no início do cristianismo, elas tomavam a decisão ao lado de Cristo, né, se convertiam e imediatamente eram batizadas. Por que isso acontecia? Porque a conversão, ela era genuína, ela era verdadeira. Ninguém dizia que queria seguir Jesus se não fosse verdadeiro, porque sabiam muito bem o resultado daqueles que seguiram Jesus, ou o resultado da própria vida de Jesus. Jesus havia sido crucificado. Quando Paulo pregam esse Jesus, que foi crucificado, morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. E as pessoas corajosamente, entendendo essa mensagem, tocados pelo Espírito Santo de Deus, eles se entregavam por completo. Hoje, nos dias em que vivemos, muitas vezes as pessoas vão por impulso, por empolgação, por influência de outros. Levanta a mão na igreja, mas não sabe nem o que é que está fazendo. Então, entender a conversão é muito importante para quem tome o segundo passo, que é o batismo. E o batismo é um compromisso. Quando eu me batizo em uma igreja cristã, eu estou me comprometendo a levar daqui por diante aquela missão de ser um verdadeiro cristão, de testemunhar de Cristo por onde quer que eu vá. Então, essa é a grande missão do cristão. Então, Lídia entendeu 15, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Então é interessante que a partir dela, a sua casa também foi alcançada pelo Senhor, porque um coração aberto para Deus faz com que outros sejam também alcançados. A influência dessa mulher era muito forte. Aqui diz que essa mulher era a vendedora de púrpura. Púrpura era um utensílio muito raro, né? Era uma coisa muito cara, era um tecido que se usava para vestimentas de festa, vestimentas de reis, de homens importantes. E aí essa mulher tinha essa função, esse trabalho. Então era uma pessoa importante, não era qualquer um que vendia, não era em toda esquina que se vendia esse material, mas ela tinha em suas mãos. Então isso já indica que ela era uma pessoa bem influente na sociedade. Então ser influente era muito importante, porque a partir dali ela seria agora uma testemunha de Cristo, iria anunciar o evangelho da salvação. Veja só como é forte o evangelho quando se abre o coração para a palavra, a mudança que ela faz na vida é imediata. Lá no livro de Atos, ainda no livro de Atos, capítulo 8, versículo 30, 31 e do 34 ao 38, é o verso que está aqui. Diz assim: correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que está lendo? Ele então respondeu: como poderei eu entender se alguém não me explica? Convidou então ele, Filipe, a subir e a sentar-se junto a ele na sua carruagem. Então essa história é a história do eunuco e Filipe. Vamos ver o verso 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outro? Então Filipe explicou, começando por esta passagem da Escritura, e anunciou-lhe a Jesus.
Seguindo eles, caminho afora, chegando em certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Filipe então responde: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram na água e Filipe batizou o eunuco. É uma história também extremamente interessante. Filipe, um dos discípulos de Jesus, foi conduzido a caminho onde encontrou então esse eunuco. Era um homem que trabalhava para um rei, e esse homem então, dentro da carruagem, ia lendo uma passagem do profeta Isaías. E Filipe, caminhando junto com aquela carruagem, pergunta: ei, você está entendendo o que está lendo? E ele então responde: como é que eu posso entender se não tem quem me explique? Filipe então é convidado a entrar na carruagem, explica o texto, ele compreende quem é Jesus, a importância de Jesus, pois o texto estava falando de Jesus, o servo sofredor. Então o eunuco pergunta o que é que falta. Que falta para ele? E ele então, Filipe disse: creres de todo o coração. É interessante, irmãos, essa expressão usada aqui por Filipe: se creres de todo o coração. Isso quer dizer um compromisso. Ninguém coloca o coração em uma coisa vã. Ninguém coloca o coração em coisas que não têm valor. O nosso coração simboliza o íntimo do nosso ser. Aquilo que nós guardamos no coração é aquilo que guardamos como precioso. Então o que Filipe diz aqui no texto é: se no teu coração tem lugar para Jesus, então é lícito, é digno, você tem direito ao reino dos céus. Meus amados irmãos, eu não sei como está a sua vida nesses dias. Certamente abalado, certamente preocupado, talvez ansioso. Mas entenda o seguinte: uma vez que abrimos o nosso coração para o Senhor, Ele transforma a nossa vida, Ele nos molda, Ele nos traz uma alegria plena, perfeita, que nada pode tirar essa alegria do nosso coração. Porque uma vez que convertemos conscientemente, temos um entendimento sincero do que é viver para Cristo, Ele preenche todo o vazio que está no nosso coração. Então, uma coisa eu te digo: se nesta noite você ainda não fez uma decisão ao lado de Cristo, se você ainda não abriu a porta do teu coração, abra para que Jesus possa entrar, porque a fechadura é por dentro. Só você pode abrir a porta do teu coração. E Jesus é educado, Ele não invade a tua casa, Ele bate e Ele chama. Se você ouvir a voz do Senhor e abrir a porta, Ele entrará, ceará contigo e fará em ti morada. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Então, nosso papel como cristão é transmitir essa mensagem, é trazer esse conhecimento às pessoas. Jesus diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei nele, cearei com ele e farei nele morada. Então assim nós precisamos avisar as pessoas: Jesus está às portas, Jesus está te chamando, abre a porta do teu coração. É maravilhoso ouvir essa mensagem, e mais uma vez o texto faz essa referência, né? Que uma vez que houve uma alteração no coração, uma abertura, o Senhor entrou, e aí o segundo passo foi o batismo, que é o compromisso. O batismo é realmente o compromisso do cristão com o Senhor. O batismo, ele simboliza morte e ressurreição. Quando você mergulha na água, você está morrendo para o mundo. Quando você sobe da água, você ressuscitou. Você nasceu um novo homem, uma nova mulher, para servir a Deus, para ter uma vida consagrada ao Senhor. Então a primeira porta que o evangelismo abre é a porta do coração. E o teu coração, você já abriu para o Senhor? Espero que sim. Se não, no final dessa mensagem, espero que você tome essa decisão. Vejamos a segunda porta. A segunda porta que
o evangelismo abre é a porta da libertação da alma. Abra em Atos 16, 16 a 18. Atos 16, 16 a 18 diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então, essa história então relata um fato, onde Paulo, juntamente com Timóteo, Lucas e Silas, eram 4 já que estavam nessa viagem missionária, 4 missionários, e estes homens então estavam sendo incomodados. Incomodados por quem? Pelos demônios, espíritos enganadores. E estes espíritos, eles usavam uma moça, eles possuíam uma moça, e essa moça então, ela era usada por algumas pessoas para ganhar lucro. Então eram espíritos adivinhadores, eles falavam do futuro, traziam adivinhações, sendo enganação, mas eles enganavam as pessoas, e essa jovem era usada para isso. Então era uma jovem que não falava de si, ela era dominada por esses espíritos. E aqui começou a incomodar esses espíritos os servos do Senhor. Então Paulo, indignado com aquela situação, repreendeu aquele demônio, que de imediato foi embora. E o que é que acontece com isso? Aquela moça que dava lucro, deixou de dar lucro. Mas o que é mais importante foi o lucro que Paulo trouxe para a vida daquela jovem. Ele trouxe libertação da alma. Aquela jovem era escravizada, a sua alma estava escravizada. Ela tanto era escravizada pelos demônios, quanto era escravizada pelos homens que a tinham em suas mãos, que cuidava dela como fonte de lucro, usavam dessa jovem para ganhar dinheiro. Então Paulo ali trouxe uma libertação para a alma daquela jovem. É interessante, meus amados, porque onde o evangelho chega, traz essa libertação. Quando falamos do evangelho para alguém, nós quebramos muitos males, muitas maldições. Muitas vezes a pessoa passou uma vida inteira enganada, tendo uma convicção, um pensamento errado sobre Deus. E quando pregamos o evangelho, essa pessoa passa a entender o evangelho da forma correta, entendendo que só Deus deve ser adorado e nenhum outro, que a nossa adoração deve ser a um Deus vivo e não um Deus morto, um Deus espírito e não um Deus feito de barro, de madeira, seja do que for. Então a Bíblia nos orienta a isso, o Evangelho esclarece a nossa visão. Certamente muitos que procuravam essa moça imaginavam que ela tinha um dom vindo de Deus. Provavelmente essa era a indicação que as pessoas davam. Por quê? Veja bem, se alguém chegar para você e disser assim: olha, vamos ali na casa do fulano, porque o diabo fala através dele. Você iria na casa desse fulano, que o diabo fala através dele? Eu tenho certeza que não, você ia ter medo. Não, Deus me livre. E ouvir o que é que o diabo tem para falar comigo, eu não quero não. Então ninguém diz isso. O que é que eles dizem? Paz, vamos ali, que uma pessoa ali tem o dom. Deus deu o dom para aquela pessoa. Você chega lá e ele fala tudo da sua vida. E aí a enganação vem por aí. Então veja que o aprisionado não é só ele,
mas aqueles que o seguem. A pior prisão é a prisão de vidro. É aquela prisão que onde você está, você consegue enxergar tudo e você imagina que não está preso. Eu consigo ver tudo, está tudo aqui diante de mim, então não estou preso. Então muitas vezes a gente está aprisionado a uma prática, a um mal contido em nós e não nos percebemos. E é só através do Evangelho que é possível quebrar essas barreiras, esse aprisionamento, essas grades que nos cercam. Então ser livre é encontrar-se com Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. O Evangelho então traz esta libertação que é necessária para a vida de todo homem. Uma vez que conhecemos essa verdade libertadora, temos então a possibilidade de servir a Deus, de ter a nossa vida consagrada ao Senhor. Veja o que diz João 8, a partir do verso 31. Diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam então eles: Somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe então Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre, não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E bem seis que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque as minhas palavras não estão em vós. Jesus Cristo estava falando aqui, nesse texto, para os fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso da sua época. Jesus fala a estes homens que eles precisavam ser livres, libertos. E de quê? O que é que estava escravizando eles? Eles então usam até um argumento dizendo que eles eram descendentes de Abraão, filhos de Abraão. Abraão, já falei em outras oportunidades aqui, que Abraão era um patriarca. O Abraão foi o homem escolhido por Deus, que através dele veio a ser criada, fundada a nação de Israel. Então todo Israel tem uma consideração muito grande por Abraão. Abraão, pai das nações, Abraão foi o libertador. Então eles têm muito essa ideia. E eles disseram então para Jesus: como o Senhor disse que nós precisamos ser livres, se nós nunca fomos escravos? Somos descendentes de Abraão, fomos livres pelo Senhor. Então Jesus diz: olha, se conhecereis a verdade, e é a verdade que vai vos libertar. O que é que acontecia? Os religiosos estavam se apoiando em uma ideia de que por ser filho de Abraão, ou por ser descendente de Abraão, eles tinham direito ao céu, só por isso. E isso não era verdade. Isso não é verdade. Então não é só por ser da descendência de Abraão, é preciso crer no Senhor. E aquele povo estava deixando de crer no Senhor, estavam colocando situações para que o povo seguisse a Deus de uma forma muito difícil. Diz o texto, diz as Escrituras, que os fariseus colocavam peso nas pessoas, quer dizer, obrigações que nem eles mesmos carregavam, que era impossível de alguém conseguir chegar até Deus. Então, por isso que Jesus chama a atenção de que o que vai trazer libertação é a palavra da verdade. Que palavra é essa? A palavra vinda de Deus. Eles colocavam a tradição religiosa em pé de igualdade com a palavra de Deus. E esse é um grande erro, é um grande problema. Às vezes, as igrejas, elas criam tradições. Vou usar aqui um exemplo, só um exemplo. Por exemplo, a igreja onde o pastor só prega de paletó. Então, se chegar alguém para pregar e não tiver de paletó, aquela pessoa não pode pregar, porque ela está sem paletó.
É uma tradição. Não está isso na Bíblia. A Bíblia não diz, olha, vista o paletó quando for pregar, coloque a gravata quando for pregar. Não tem na Bíblia, é uma tradição. E quando você coloca a tradição acima da palavra de Deus, aí ela está errada. Não é uma tradição que vale a pena, é uma tradição que aprisiona o homem. Então nós não devemos ser presos à tradição. A tradição deve nos conduzir à verdade, a Deus, e não nos afastar da verdade, de fazer a vontade de Deus. Então isso é muito importante nós destacarmos aqui nesse texto. Os fariseus enfatizavam a tradição, estavam deixando a escritura de lado. Então é importante que nós tenhamos boas tradições, mas que essas tradições nos conduzam à prática da verdade e não nos afaste dela. Então Jesus enfatiza aqui essa questão de que para que a gente possa ter uma alma livre para adorar a Deus, é necessário então ter uma compreensão da verdade, porque essa verdade nos traz libertação. Então, meus amados, o evangelismo ele vai nos ajudar nisso, tanto em levar a libertação às pessoas, como também nos fazer livres, prontos para adorar a Deus. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Nós temos lutado muito para reabrir os templos, mas devemos entender que o lugar da igreja não é no templo. O lugar da igreja é lá fora, no mundo, pregando o evangelho. Esse é o lugar da igreja. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque às vezes, irmãos, nós nos acomodamos nos templos. Os templos têm ficado cada dia mais confortáveis, são cadeiras acolchoadas, um prédio climatizado, com ar-condicionado, um som agradável, um bom grupo de louvor, um bom pregador, e a gente se acomoda naquele lugar, é tão bom ficar aqui. Mas lembra que o céu não é aqui, o céu é lá em cima onde Deus está preparando um lugar. Nós como igreja devemos ir ao templo para fortalecer a nossa fé, mas o nosso lugar é lá fora, levando esse evangelho da salvação aos perdidos. Então não perca o foco, não fique focado apenas em voltar para a igreja. Eu quero voltar para adorar no templo. Beleza, espero todos vocês aqui, mas entendemos que aqui é um lugar de fortalecimento, de edificação, para que possamos sair e fazer a obra do Senhor. O Senhor necessita do nosso trabalho, o Senhor necessita do nosso esforço. Para isso precisamos estar livres das algemas das tradições, para que a gente possa adorar o Senhor como Ele merece, com toda honra e com toda glória, com vidas consagradas ao Senhor, para que assim Ele receba o nosso louvor. Vejamos então a última porta que o evangelismo abre. Então o evangelismo abre as portas da salvação da família. Atos 16, 27. Atos 16, 27. Diz assim então a palavra do Senhor. O carcereiro despertou do sono. A partir do verso 16 ao 34. O carcereiro despertou do sono, vendo as portas abertas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, de todos aqui não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e todos de sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoutes, e a seguir foi ele batizado,
e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Essa terceira história aqui no livro de Atos, capítulo 16, eu acho muito interessante. Uma coisa está ligada à outra, né? A primeira história, vemos ali uma mulher chamada Lídia, que foi convertida, uma mulher influente na sociedade. Uma vez que essa mulher foi alcançada, a mensagem se expandiu. Então Paulo, Silas, Timóteo e Lucas estavam então tendo uma boa influência na cidade, pregando o evangelho para muita gente. Só que aconteceu um fato: eles trouxeram libertação para aquela moça possessa, e os homens que lucravam com aquela moça ficaram chateados. Como é que eles iam ter lucro agora, se a moça não tinha mais espírito adivinhador? E aí o que é que acontece? Eles foram levados para julgamento, e ali foram presos, açoitados, e lá dentro da prisão eles oraram ao Senhor. Paulo e Silas, foram eles dois presos, e eles oraram ao Senhor, louvaram a Deus, e houve um tremor de terra, e todas as portas se abriram da prisão. O carcereiro ficou muito preocupado, porque diante daquela situação de um terremoto, as portas da prisão abertas, provavelmente, isso à noite, né? Provavelmente os bandidos tinham fugido, todo mundo. E aí, o que seria do carcereiro? Como é que ele ia prestar conta? Ele sabia que seria morto se chegasse sem os presos lá. Então ele puxou da espada para tirar a própria vida, como uma atitude de humilhação. Ele estava humilhado diante daquela situação. É quando ele então escuta a voz do missionário Paulo, quando diz: ei, não faça isso contigo, nós estamos todos aqui. Ninguém havia fugido daquela prisão. Ele então entra, vai até eles, chegando lá, ele pergunta o que ele precisa fazer para ser salvo. Por que o carcereiro fez essa pergunta? Porque já se ouvia falar da libertação. E aquele momento onde Deus abre as portas da cadeia, faz com que o carcereiro também abra a porta do seu coração, para que ele se volte. Se estes homens tinham as cadeias abertas para eles fugirem e não fizeram, isso só pode ser um milagre de Deus. Ele viu aquilo como uma operação de Deus e ele se interessou. Agora eu quero saber, que mensagem é essa que vocês têm? Eu também quero ser salvo. Eu estava prestes a perder a vida, a tirar minha própria vida, mas agora eu quero receber essa vida que está no Senhor. E ali eles pregaram e ele creu no Senhor Jesus. Aqui diz o texto, né? Quando ele pergunta o que é que eu devo fazer para ser salvo, eles respondem: crê no Senhor Jesus e será salvo, não só tu, mas também a tua casa. Então aquele homem, por ser um homem pai de família, né, um cabeça do lar, por ser uma pessoa responsável, diante da sua atitude, né, que ele quis tirar a própria vida por ter perdido os presos, logo se nota que ele era um homem responsável, ele tinha consciência da sua responsabilidade. Então o apóstolo diz: olha, não só tu vai ser salvo, tu e a tua casa, porque essa é a porta que o Senhor abre. Quando o Senhor abre a porta do nosso coração, meus amados irmãos, a gente não consegue conter Jesus na nossa vida por completo. A gente precisa espalhar. Ele é tão abundante, ele é tão imenso, ele é tão grandioso, que a gente quer transmitir para outras pessoas. Ele é transbordante. Então nós nos enchemos do Senhor, enchemos no bom sentido, né? Ficamos cheios de Deus, alegres, contentes, queremos levar essa alegria para as outras pessoas. Assim Paulo diz: olha, será salvo tu e a tua casa. Isso foi uma frase que causou impacto na vida daquele homem. E de repente eles pregaram a palavra de Deus, no verso 32, eles pregaram a palavra de Deus, e a todos de sua casa, não foi só o carcereiro, mas todos que faziam parte da sua família, e todos se converteram. Levaram eles para casa. Já pensou levar um preso para sua casa?
um carcereiro levando o preso para casa, ele levou. Chegando lá, cuidou das feridas, eles tinham sido açoitados, lavou as feridas, deu alimento para eles e depois disso eles foram batizados. Compromisso, responsabilidade. Então, meus amados irmãos, o Evangelho, ele tem essa maravilha que é transformadora. O Evangelho, quando chega à nossa vida, não tem como continuar do mesmo jeito. Quando temos um encontro com o Senhor, não é possível continuar do mesmo jeito. Há uma transformação, uma mudança que acontece de dentro para fora. Em Atos 18, verso 8, diz assim: mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Penso eu que a missão de Paulo aqui foi muito importante. Sendo esta cidade, a cidade de Filipos, uma cidade importante, uma cidade portuária, e ele tendo um alcance de levar o evangelho para tantas pessoas, então esse evangelho ia se expandir e chegar a muitas outras cidades. Pois assim foi como a igreja do primeiro século cresceu e expandiu, porque cada pessoa que ouvia a mensagem transmitia para outros, e isso se tornou então uma contaminação geral. É como o vírus que nós conhecemos aí, né? Que está rodando o mundo inteiro. Começou lá na China e já chegou aqui no Brasil. Já pensou? Chegou até um tempo, né? Então assim é a pregação do evangelho. Você fala do amor de Deus para uma pessoa, essa pessoa vai falar para outro e outro e outro, e aí o evangelho se espalha. Já pensou, meus irmãos? Tudo isso que nós temos hoje em nossas mãos começou lá na Palestina, lá em Israel, lá perto do Egito, e aí chegou até nós aqui no Brasil, na nossa língua. Isso é maravilhoso, isso é grandioso, isso é o cuidado de Deus. E Deus não quer que esse evangelho pare em você, não. Ele quer que ele se espalhe em toda a sua casa, toda a sua família. Fale do amor de Deus para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que você ama. Se você ama a sua família, fale do amor de Deus. Fale o quanto Deus os ama e que eles não podem continuar no pecado. Eles precisam de libertação. E só há libertação quando eles abrirem a porta do coração. Então está tudo interligado. Como o Senhor trabalha na nossa vida. Se nós falarmos do amor de Deus para alguém, essa pessoa vai ser liberta de toda a prisão, de toda a amarra que Satanás tem lançado sobre ela. E em seguida essa pessoa abrirá o coração para que esse evangelho entre e faça nele morada, e a partir dele se torne mais um propagador do evangelho. Isso é maravilhoso, meus irmãos, como o Senhor trabalha. Aqui em Atos 18, nós vemos mais um homem importante da cidade sendo alcançado pelo evangelho, e isso trouxe um respaldo para que Paulo, Silas continuassem pregando o evangelho. O texto diz que eles passaram ali 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. Então, depois dos açoites, depois de tudo que eles viveram, tudo que eles passaram, Deus abre essa porta para que o evangelho continue se espalhando e alcançando muitas pessoas. Concluindo então, com uma chave dessa na mão, não precisa temer o que poderá fazer o homem. Apenas creia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não tenha medo de falar do amor de Deus. Não tema o que as pessoas vão dizer.
quando você falar do amor de Deus, apenas creia e obedeça ao Senhor. Seja você o porteiro das boas notícias, abrindo as portas da salvação. Então o Senhor tem nos chamado a ser esse porteiro, porteiro das boas novas, o porteiro que traz boas notícias, aquele que está sempre abrindo as portas para que Jesus possa entrar. O Senhor nos chama essa noite a assumir essa missão, esse compromisso. Ele diz em Marcos 16,15, disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E em Josué 1,8, ele reforça que ele estará conosco. Não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Então o que o Senhor fala aqui através de Josué é que a gente deve meditar nessa palavra, deve deixar que essa palavra faça morada em nosso coração, devemos praticar essa palavra. Não adianta apenas eu pregar, falar para as pessoas, olha, Jesus é o melhor caminho, sendo que eu estou andando no caminho errado. Eu preciso andar neste caminho, eu preciso seguir este caminho, para que eu seja bem sucedido, por onde quer que eu vá. Você quer ser bem sucedido nessa vida, irmãos, e na próxima? Então, obedeça ao Senhor, prega o Evangelho, abre as portas para que Jesus possa entrar na vida, no coração, na família de cada um que está ao nosso redor. Amém? Que Deus nos abençoe e nos conduza nessa grande missão que é o Evangelho da Salvação, o anúncio do Evangelho da Salvação. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esta mensagem. Nos ajuda, Senhor, a viver de modo digno do Teu Evangelho. Tudo que fizermos nesta vida, seja para a honra e glória do Teu nome. Nos ajuda, Senhor, para que tenhamos a palavra certa em nossos lábios, em nossa boca, para que no anúncio desta palavra as portas sejam abertas, para que o Senhor possa entrar no coração, na vida, na família de cada um que ouvir esta mensagem. Eu te agradeço, ó Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu favor em nossas vidas. Eu te peço uma boa semana a todos, para que o Senhor venha derramar a Tua graça, o Teu favor sobre cada um de nós. Abençoa cada lar, cada família, cada irmão, cada amigo que hoje nos assiste através dessa mensagem. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.